Oi, pessoal, estamos de volta. E esse episódio tá bem interessante para aquela galera que gosta de tecnologia e inovação, não é, João? Demais. Hoje a gente vai falar sobre uma atualidade, mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa fazer uma volta ao tempo. Lembra da aula de história, quando a professora falava sobre a primeira, segunda revolução industrial, quantas mudanças e rápidas a gente teve em cada um desses períodos para a gente chegar em uma indústria, que a gente vê hoje, né, Rubia? Sim, você falando aqui de voltar ao passado, foi um passado que passou rápido, né, João? Quando a gente pensa assim, no processo de evolução industrial, no que a gente tem na atualidade, apesar de ter existido aí muito estudo, muita pesquisa, foi um acontecimento rápido, né? Afinal, era uma exigência, né? A gente estava falando de um período de guerra que havia essa necessidade por agilidade, por inovações cada vez mais rápidas e, claro, isso tudo interferia e impactava no modo de viver. Mas agora a gente está falando de uma revolução que o que acho que incentiva, o que molda essa revolução é a necessidade por produzir cada vez mais e mais rápido, pensando na tecnologia que a gente tem hoje. E é aí que surge um termo que pode ser novidade para você, ou muitas vezes você já até ouviu, mas não entendeu direito o que é, e é por isso que o Bitard Podcast de hoje vai falar sobre a indústria 4.0. Que é uma indústria que está causando aí uma revolução nos novos modos de produção e de interação. Então fique até o final dessa conversa, porque hoje nós vamos abordar então as inovações tecnológicas que têm transformado essa realidade e, claro, a gente vai falar sobre inteligência artificial e até a internet das coisas. Para você que está curioso para entender como é que funciona, a gente chamou 2 especialistas aqui para essa conversa para esclarecer cada um destes assuntos. A gente fala também sobre a automação avançada, como a tecnologia tem mudado as empresas e, consequentemente, os produtos e a maneira a qual nós estamos vivendo, e já dá para pensar onde é que a gente vai chegar. E para entender melhor esse cenário, chega com a gente nessa conversa a Vérica Freitas, que é formada em engenharia, atua como professora e pesquisadora de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia, na área de Operações e Sistemas da Faculdade de Gestão e Negócios. Antes foi consultora sênior e sócia na Falcone Consultores de Resultados. Dentre as áreas de atuação estão transformação digital, indústria 4.0, excelência operacional, gestão de cadeia de suprimentos, projetos e ainda mulheres em STEM, que a gente já vai abordar esse assunto que pode deixar muitas meninas na curiosidade. Muito bem-vinda, Vérica. Obrigada, uma satisfação estar aqui com vocês. Você também, Xandão? Já apresentou o Xandão. Já apresentou o Xandão. Tem um spoiler aqui. Seja bem-vinda, Vérica. Obrigada. E Xandão também. Então, como a Vérica já falou, estamos aqui com o Alexandre Campos, o Xandão. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Comunicação e Marketing. Possui experiência de 25 anos no setor de telecomunicações, desempenhando funções desde operações, engenharia e planejamento, até inovação e desenvolvimento da cultura organizacional. Seja muito bem-vindo, Xandão. Obrigado, meninos. Muito bom estar aqui. Professora, muito bom a gente estar aqui se encontrando de novo. Eu acho que vai ser massa. Faltou uma coisa aqui nesse currículo dele, viu? Judoca. Atenção, pessoal. É isso aí. Vou fazer meu exame de faixa no final do ano. Boa sorte já. Obrigado. Boa sorte. Olha, pessoal, é o seguinte, a gente estava falando sobre um pouquinho dessa parte histórica, de como a gente conhece a indústria que a gente vê hoje. Muitos dos nossos jovens e nossas jovens, né, estão atuando já dentro dessa área da indústria, mas que é uma área que tem mudado cada vez mais rápido, principalmente porque muitas delas já têm um setor voltado para pensar a indústria 4.0. Então eu queria que a gente começasse essa conversa, e Vérica, se você puder explicar um pouquinho para a gente, já que essa é uma das suas áreas de atuação, da onde surgiu essa necessidade por pensar uma indústria 4.0 e qual que é a realidade desse segmento hoje? A gente tem vários fatores que nos levam a chegarmos na indústria 4.0. Você comentou um pouco da Revolução Industrial, então nós tivemos já 3 grandes eras, onde a gente foi acrescentando e modificando vários aspectos da forma de produzir, né, indústrias e também outros tipos de operações. E nesse contexto, algumas tecnologias que foram surgindo, que foram sendo desenvolvidas, nos possibilitam desenvolver de forma diferente. Atrelado a isso, a gente tem demandas do mercado consumidor. Então, se a gente pensar o que nós temos hoje, o que as pessoas demandam hoje, outras empresas demandam em relação
a questão de 10, 20 anos, a gente tem, por exemplo, a necessidade de produtos mais customizados, entrega mais rápida, maior nível de informação, uma informação com maior confiabilidade. Então, tudo isso leva a que as organizações pensem, poxa, preciso fazer alguma coisa para poder atender essas pessoas, atender essas necessidades. E aí, com havendo a tecnologia viabilizando essas mudanças, é aí que a gente tem essa grande interação e essa possibilidade da indústria 4.0. O nome, a nomenclatura indústria 4.0 surgiu em 2011, na Alemanha. Foi uma iniciativa do governo alemão, onde começou a se pensar, olha, a gente precisa aproveitar a tecnologia que a gente tem, essas novas mudanças, e aí vamos pensar como que a gente pode fazer. E aí, em 2013, já com uma proposta melhor elaborada, mais bem elaborada, foi definido o que contém, né? O que significa, o que está nesse contexto. E aí a gente está cada vez mais conhecendo e aprendendo, interagindo, integrando essas tecnologias, que é o que está bem por trás da indústria 4.0. E para a gente entender na prática, então, só para o pessoal já começar a ficar por dentro do qual é o significado disso, vamos pensar num exemplo que eu acho que todo mundo aqui conhece. Pedir alguma coisa, comprei alguma coisa pela internet, cada vez mais rápido. Parece que uma hora você chega, já tem locais que você consegue comprar uma coisa de manhã e daí algumas horas o entregador está batendo na sua porta. Isso já dá para dizer que é um resultado da indústria 4.0? Sim, a gente já tem aplicação. Então, algumas das tecnologias começaram a surgir no que a gente chama terceira revolução industrial, especialmente a parte de computação, automação, robótica, mas a integração dessas tecnologias, especialmente fomentadas pela internet, é algo da indústria 4.0. E isso a gente consegue ver, igual você comentou, né? Então, a gente tem uma perspectiva de omnichannel, que é a integração de canais. Então, você comentou, por exemplo, eu faço uma compra pela internet, mas eu posso fazer via um site, mas posso fazer via aplicativo, posso fazer numa loja física. A empresa conhecer o seu cliente desses diferentes canais de maneira integrada, que é o que a gente chama de omnichannel, por exemplo, é algo que já faz parte dessa visão que a gente tem na indústria 4.0, da gente integrar diferentes tecnologias e poder, a partir disso, oferecer melhores serviços. Ainda com relação a essa questão que você comentou, é interessante a gente destacar que a gente tem também algumas possibilidades que a gente não tinha antes. Então, eu consigo hoje, com uma grande quantidade de dados, logicamente respeitando, né, a questão da forma de usar esses dados, tem toda uma discussão sobre isso, mas eu consigo entender melhor meu cliente. Então, a partir de eu conseguir captar, né, essas informações, essa forma de pensar, o que o cliente compra, o que ele gosta, isso é muito interessante para que eu consiga oferecer uma melhor entrega para ele, né? Entrega não só a parte logística em si, mas também um produto que atenda melhor aquilo que ele precisa. E isso está bastante por trás e puxa a parte de operações numa organização. Então, sim, a gente tem, respondendo a sua pergunta de maneira sintética, a gente já tem essa tecnologia toda por trás, é um advento da indústria 4.0. Ô, Xandão, a Vérica já deu aqui alguns exemplos, pautado aqui na pergunta do João. Existem outros exemplos, a gente sabe que sim, que você poderia citar dessa indústria 4.0 no cotidiano, no nosso dia a dia? Quando a gente fala de indústria 4.0, existem alguns pilares, né? A gente pode elencar alguns, internet das coisas, que o pessoal chama de IoT, Big Data, Analytics, Cloud, enfim. Existe uma cidade no sul do Brasil que sofre muito com inundações. O pessoal distribui os sensores pela cidade e, quando começa a chover, esses sensores começam a medir o nível de chuva e começam a avaliar, com esse nível de chuva, em tal local da cidade vai inundar. E já avisa as pessoas, o pessoal que mora nesse lugar, fique esperto porque vai inundar. Isso, automaticamente, de maneira imersiva, transparente, o pessoal já está acostumado, né? Isso muda o cotidiano das pessoas. Existe um parque de diversões no mundo que, para você entrar no parque, você precisa colocar uma pulseirinha. E o pessoal acha que a pulseirinha é só uma questão que é bonitinha, né? Você armazena suas fotos lá e ela serve como liberar sua catraca, mas a pulseirinha faz muito mais do que isso. Ela fica literalmente te vigiando onde você está andando no parque. Então, ela sabe onde você comeu, onde você foi no banheiro, em qual brinquedo você ficou mais tempo, e ela pega todas essas informações de todas as pessoas que estão usando essas pulseirinhas para poder dimensionar o tamanho dos banheiros, os melhores locais de colocar o banheiro dentro do parque, o dimensionamento das lanchonetes, dos restaurantes. Então, o tempo todo eles estão pegando os nossos dados de maneira anônima, logicamente, né, para poder trazer uma experiência melhor para os consumidores dos produtos daquele parque de diversões lá. Aqui em Uberlândia, nós temos um shopping aqui que você, quando vai usar o Wi-Fi do shopping,
Ninguém lê os termos de uso do Wi-Fi. Vocês leem quando vocês vão usar o Wi-Fi, aí tem um termo de uso de 10 páginas. Vocês leem aquilo? Uma letra pequenininha, né? Só clico sim, pronto. Lá no meio desse termo de uso está escrito assim, ó, a sua alma agora pertence ao shopping. Mais ou menos isso. Bem, o que está dizendo esse termo de uso lá? Está dizendo o seguinte, ó, a gente vai usar a sua localização para poder melhorar a nossa prestação de serviço para vocês. Bem, pode acontecer de você passar ao lado de uma loja e naquele momento que você está passando ao lado da loja, chegar uma mensagem para você e falar assim, olhe para o lado direito e ganhe 10% de desconto. Então, ele está pegando os dados reais da sua localização, mais o seu histórico de pesquisa que você fez na internet, vendo que você tem interesse naquele produto e está fazendo uma oferta direcionada ao que você realmente tem interesse em estar consumindo. Então, esses são exemplos mais práticos que a gente pode estar usando aí da indústria 4.0. Ô, João, eu estou olhando aqui para o relógio do Xandão e viu? eu acho que esse relógio aí está dentro desse universo da indústria 4.0. Deve chegar tanta notificação aí nesse relógio que dá até medo, hein, Xandão? Tem que se controlar. Porque ele mostrou um pouquinho dessa fala que ele fez, o interesse que tem por trás ali de toda essa questão da inovação tecnológica. Para as empresas é muito vantajoso, não só pela agilidade do processo dela, mas também por mais recurso, né? Ou seja, as pessoas acabam gastando mais, dá para dizer assim? Perfeito. O meu relógio, ele é chato, porque ele fica assim, você não bebeu água hoje. Como é que ele sabe que eu não bebi água hoje? Pela geolocalização, normalmente ele imagina dentro da minha casa onde poderia estar a cozinha. Ele fala assim, você não bebeu água hoje. E é verdade, eu não bebi água hoje, né? Então, você tem toda a razão, está inserido mesmo na questão da indústria 4.0. A gente pode pensar em vários exemplos aí. Você já entraram em algum site da internet para pesquisar um produto e aquele produto começou a seguir vocês o resto da vida? Sim. Eu entrei no site do Efácio, né? Eu fui comprar uma panela, mas eu não comprei a panela. De repente, você entrou no site do Instituto Jobitar e está lá a panela piscando no canto. Você entrou no site do UOL, está lá a panela em cima, né? Você entrou no site da universidade, a panela continua te seguindo. Isso é um exemplo de eu estou vendo qual o seu interesse de consumo e estou sugerindo que você me consuma. É um outro exemplo de como que essa indústria tem mudado a nossa vida no dia a dia. Deixa eu trazer uma polêmica, então, para essa mesa. Dá para responder, não sei se é possível, e também se há alguma coisa que indica, mas eu já ouvi falar, agora não sei se é conversa ou se realmente acontece, que o celular ouve a gente. Então eu falo alguma coisa, comento e de repente aquela coisa começa a aparecer com mais frequência para mim. Isso acontece? Já tem algum indício ou não? Existem algumas maneiras de que isso possa ser feito, né? Se realmente é uma polêmica, né? Em alguns casos até um mito superdimensionado, mas existem algumas formas de que isso possa ser feito, né? Mas a principal maneira que isso acontece, né, nem é especialmente via a fala da pessoa, né, é via o que o Xandão comentou. Olha, você faz busca, você faz pesquisas o tempo inteiro. As pessoas hoje estão hiperconectadas, né? Se a gente olhar a taxa de conexão, né, a quantidade de pessoas conectadas aqui no Brasil, a quantidade de celulares, a gente tem mais do que um celular por pessoa em média aqui no Brasil, né, pensando na nossa realidade. Então, o que a gente tem? As pessoas estão super conectadas o tempo todo. Então, elas fornecem informações, querendo ou não, sabendo ou não. Tem como restringir acesso a isso? Tem, mas a maioria das pessoas não faz. O usuário padrão não faz, porque é trabalhoso, é chato, não é algo que a pessoa tem interesse. Então, ela está o tempo todo tendo esse tipo de troca. Às vezes, ela pensa, só estou vendo aqui meu Instagram, mas, poxa, o tipo de publicação que você vê, né, até tem nas mídias sociais hoje, uma opção de, não tenho interesse, já comprei esse produto, ele te oferece, porque ele consegue, os algoritmos conseguem perceber um tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento tem a ver também com as suas características. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de Fórmula 1, ela tende a gostar, por exemplo, de produtos de determinada marca. Né? Por quê? Porque a gente vai padronizando, vai vendo alguns, lógico que a partir do momento que você vai refinando e colocando, não tenho interesse, passando menos tempo para aquele conteúdo, você vai aprimorando. Né? O algoritmo vai analisando, fala, essa pessoa é, de repente, um tipo linha desse grande perfil que a gente tinha. Então, tem as ações muito mais do que essa questão de meu celular está me perseguindo, né? Está me vigiando. Né? Assim, tem possibilidade de que isso aconteça, mas é muito mais... Né? Eu sou do grupo que acredita que é muito mais pelo uso, realmente. Pela notificação. Né? Eu queria fazer uma sugestão. Vocês olharem os aplicativos de vocês que têm acesso ao microfone. Sim. E checar se realmente aqueles aplicativos precisam ter acesso ao microfone. Legal. Só isso que eu dou de dica. Agora, eu queria dar um exemplo aqui. Desculpa, Xandão, tem uma outra questão nesse sentido de localização também. Né? Tem vários que têm ali a localização, né, que vem já no padrão sempre ativo. Você fala, gente, mas por que esse aplicativo precisa da minha localização?
né? E não só durante o uso, você consegue restringir esse tipo de opção, né? Legal. Assim como outras também. Ó, o meu reloginho acabou de falar, ó, ande por aí. Você está sentado há muito tempo. Não, tá agora aqui, você ó. não pode. Agora não. Agora não. Tem um determinado dispositivo que esse está explícito que ele ouve a gente, que é o Alexa. Vocês conhecem a Alexa, né? A Alexa, quando você vai instalar a Alexa, vai configurar a Alexa, lá no termo de uso vai estar dizendo o seguinte, ó, 1% de tudo que você falar será enviado para os nossos laboratórios. Então, cuidado com o que vocês fazem e falam Nossa perto Senhora. da Alexa. João, você tem uma, Eu né? tenho uma. Inclusive, Fica um no meu quarto, então. ex-diretor da Apple desliga a Alexa à noite. Enfim, hashtag fica a dica. Mas para que eles fazem isso? Para poder melhorar a experiência. Olhar melhor o nosso tom de voz, o nosso timbre, o tipo de conversa que a gente tem feito, né? Inclusive, a minha Alexa, professora, veio com defeito. Eu estava numa reunião esses tempos atrás e eu gosto de colocar música no começo das reuniões, sabe? E eu tinha um pessoal assim mais rock and roll e eu pedi para a Alexa tocar Iron Maiden, sabe? Alexa, toque Iron Maiden. Aí a Alexa falou assim, quem gosta de Iron Maiden gosta de KLB. E começou a tocar KLB. Ah, você falou, não, nem, nossa. Aí eu falei, Alexa, toque Iron Maiden. Quem gosta de Iron Maiden gosta de KLB. E o pessoal da reunião morrendo de rir, né? E eu querendo quebrar minha Alexa. Aí uma pessoa da reunião pegou a Alexa dela e falou assim, Alexa, toque Iron Maiden. Adivinha que a Alexa dela tocou? Iron Maiden, ou seja, a minha veio com defeito. Não, Mas você gosta de KLB. Eu acho que você quer dar uma palhinha pra gente será ou não? que ela, a cada 10 palavras que você fala, 11 é você? Você conhece KLB, Então, né? entregou umidade. Então, provavelmente a Alexa estava escutando a minha filha, né? E ela entendeu que eu gosto de KLB, entendeu? Agora eu tô com dó da minha Alex, que me ouve cantar bastante. Você acha que 1% do quanto que eu canto lá no meu quarto tá lá com a Amazon agora, sendo Inclusive, estudado. a Alexa é um exemplo fortíssimo de automação de Sim. indústria 4.0. E é uma delícia, querendo ou não. Você poder apagar a luz deitado na cama, Isso é que eu ia legal o que você comentar, quiser. tem O que é outros, isso? né, que tem por trás a IoT, que eu já tinha comentado antes, essas várias funcionalidades que a gente vê, né, tem uma pessoa brincando, eu vou, vídeos na internet, alguém colocou algum tipo de automação na sua casa, a gente tem um grande exemplo no nosso dia a dia de uma possibilidade que a gente tem de uso, assim como nas organizações também, né, talvez não para fechar e abrir uma cortina, né, mas é o que está por trás essa possibilidade mesmo. Agora é torcer para a Alexa não ser fofoqueira, né? Porque imagina quanto de história que ela deve ouvir. Olha, agora falando sobre notificação, eu sei que o relógio do professor, ele ativa as notificações do bem. Quer tomar água, andar um pouquinho, mas vamos lembrar aquele episódio de educação financeira que as meninas trouxeram para a gente algumas dicas para a gente conseguir economizar mais. Porque pensando como eles têm moldado o nosso consumo, a gente fica atraído a todo momento. Seja pedir uma corrida por aplicativo, uma comida por aplicativo e tudo mais. E eu lembro que uma dica que ela deu foi justamente desligar essas notificações para tentar diminuir essa atração pelo consumidor. Então, o episódio, você lembra o número? Você que é a nossa especialista em episódios do Bitar Podcast. Não, esse eu teria que verificar. Mas o é só número. pesquisar lá. Educação financeira tem essas e outras dicas. Aproveitando, João, já vamos falar aqui onde a galera pode seguir a gente. E eu gosto da sua voz quando você fala os canais. Essa vai lá. notificação é a notificação do bem, então, viu? Você sabe que você pode continuar acompanhando todos os episódios do Bitar Podcast em todas as principais plataformas de áudio e também no YouTube. Mas quer ter um contato próximo mesmo com a gente? É lá no nosso Instagram, no @bitar.educação. Por lá a gente conversa, você fica sabendo das novidades, das atualizações e, claro, manda sua sugestão. Qual tema você quer debater aqui na mesa do Bitar Podcast? Fica esse convite, então, para você estar sempre junto com a gente. Não é não, Rubia? Muito Tá bem. feito o convite? Tá feito. Olha, aí eu queria continuar essa conversa porque o Alexandre me chamou uma atenção aqui no Xandão, currículo por dele. favor. Perdão, Xandão. Então tá feita a correção. Judoca Xandão. Olha, você me está aqui, ó, comunicação e marketing. Você, enquanto bacharel de ciência da computação, aí foi ali para uma outra área que é comunicação e marketing, essa aproximação de duas áreas que as pessoas acham que são diferentes, são mundos diferentes, mas acabam convergindo. E também sobre a questão da cultura organizacional. A gente vem de um preceito, assim, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em negócio, algo muito conservador até uns anos atrás, é uma coisa que tem mudado. É necessário ainda mudar essa cultura organizacional para incluir essas novidades, para convencer empresas que há uma tendência pela indústria 4.0 ou é algo que já está mais aceito? Como que está essa questão dentro das empresas? Eu acho que isso tem evoluído bastante nos últimos tempos. Eu sempre digo para os meus alunos, e todo evento que eu participo, é o seguinte: pessoal de tecnologia, vocês querem ter sucesso, sejam os melhores amigos do pessoal de marketing.
Porque por melhor que seja o seu produto, é o pessoal de marketing que vai poder conseguir convencer as pessoas de poder consumir. E não adianta, as empresas elas têm que trazer resultado. Inclusive, falando em inovação, o que é inovação, gente? Inovação é diferente de invenção, que é diferente de descoberta. Eu descobri uma coisa, descobri um planeta, descobri um novo elemento químico, beleza, mas eu tenho que aplicar aquilo de alguma forma. Eu inventar alguma coisa... o Santos Dumont ele foi um inventor. Ele inventou o relógio de pulso, inventou o avião, mas ele não foi um inovador. Quem inova é quem realmente consegue enxergar um modelo de negócio e conseguir fazer aquilo trazer dinheiro novo. A inovação tem a ver com dinheiro novo. Então, hoje, quando a gente une a tecnologia com a área de marketing, consegue realmente inovar, trazendo benefício para a sociedade e fazendo aquilo transformar em resultado, esse é o melhor dos mundos. Então, uma característica que eu acho que é muito importante hoje, o pessoal que trabalha com tecnologia, é conheçam de negócio, conheçam de mercado. Eu sempre falo para os meus alunos, a professora é testemunha, eu falei isso num evento com ela esses dias para trás. Conheçam de marketing. Marketing é uma coisa que não é simples, é uma coisa deliciosa e é uma coisa que traz muito valor para os nossos clientes, né? E o que a gente está buscando bastante hoje? Não é o fazer o produto pelo produto, mas resolver o problema das pessoas. Não adianta nada, gente, o meu banco parar de me atender pelo telefone e começar a me atender pelo WhatsApp, mas levar 4 horas para responder a minha pergunta. Eu tenho experiência digital, eu tenho experiência inovadora, mas eu tenho experiência horrível. Eu quero mudar de canal sim, eu quero um canal mais legal e tal, mas eu quero ser melhor atendido. Olha aí. E pensando nesse contexto, acho que você já falou um pouco das relações profissionais envolvidas nesse novo ambiente que a indústria está se tornando, né? E aí, queria saber de vocês, vou começar pela Verica, como o profissional pode se preparar para estar inserido nessa nova realidade? Porque, pensando bem, né, Rubi, pensando em todo esse contexto do trabalho, da vida profissional, da trajetória, há uma exigência cada vez mais rápido por um profissional cada vez mais qualificado, cada vez mais atento e cada vez mais com o perfil do Xandão, que é relacionando áreas, convergindo setores diferentes, áreas que por muito tempo não se conversavam, mas hoje estão convergindo. Então, Verica, qual é a sua orientação, sua dica que você pode dar para esse profissional para se preparar nesse novo contexto? Então, tem vários aspectos. Um primeiro muito interessante que a gente vê, né? O Xandão vem da área de tecnologia, né? E aí a gente pensa muitas vezes que a gente tem um pessoal da área de tecnologia que fala, que legal, fiz um braço mecânico. Aí a gente olha para para quê? Né? Isso precisa estar integrado ali no seu processo produtivo, precisa ter, e esse processo produtivo precisa entregar alguma coisa que faça sentido para o mercado. Então, a gente tem que ter pessoas que tenham essa visão do todo. Isso é muito importante, né? Que a pessoa consiga olhar e ter uma ideia do todo. Olha, por que minha organização funciona? Qualquer tipo de organização, a gente fala grande, média, pequena, em qualquer setor, né? Com fins lucrativos, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui? O que a gente entrega de valor? Né? Qual que é a nossa proposta? E como que a gente integra, então, esses recursos? E é isso que está por trás da indústria 4.0, essa integração de tecnologias. Ou seja, olha, que legal, IoT super legal, super, né? Eu sou muito fã de tecnologia, mas ela, por si só, como que isso faz sentido? Então, essa é uma coisa importante a se pensar. Quando a gente fala de preparação do profissional, tem uma questão, primeiro, né, que as pessoas falam, pronto, acabaram os empregos, o que vai ser da gente agora? Né? Aquela situação, aquele desespero até, né? Uma situação de desalento. E aí, igual o ChatGPT, que saiu muito agora falando, pronto, né? Não preciso fazer mais nada, não preciso nem estudar mais. E é justamente o contrário, né? A gente tem que entender que as tecnologias, elas são um meio, elas não são um fim. E elas não substituem a capacidade humana, o potencial humano. Então, essa é uma questão muito importante que é interessante a gente analisar sobre isso. Ou seja, eu tenho que usar como uma ferramenta. Né? Ela consegue cada vez mais tomar decisões com base em dados, de uma forma que você inseriu, né? Orientações, você fez aquela programação dela. Então, a gente tem que ter pessoas que têm essa capacidade crítica, de entender criticamente o seu negócio, o seu ambiente. Isso é um fator essencial. Fora isso, não tem como a gente fugir. A gente tem que estudar, né? Tem que sentar, tem que estudar, tem que entender as tecnologias, tem que entender como as áreas se relacionam, né? Cada vez mais, como eu comentei, tem essa integração entre diferentes áreas para a gente poder entregar para a sociedade. E a gente pensar nas organizações que promovem desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, para a gente poder pensar nesse conjunto dessa forma. Então, o que eu vejo a pessoa gosta de ter determinada área, qualquer que seja, siga aquela área. Né? A gente tem oportunidade, possibilidade em qualquer área. Uma tendência que a gente vê alguns trabalhos que são muito repetitivos e muito operacionais, esses realmente tendem
a ser substituídos. Né? A gente já tem visto essa substituição, algumas atividades. Pensar, o pessoal mais jovem não vai conhecer, a gente tinha, por exemplo, uma pessoa que apertava o botão do elevador, né? O ascensorista, a gente ainda vê, volta me senta no prédio e fala, nossa, uma espécie rara, né? Ainda é muito pouco. Mas, mesmo se a gente pensasse antigamente, era algo assim, né? Raciocinar se era necessário ou não. Com todo respeito ao trabalho, né? Mas a gente sabe que, poxa, essa pessoa teria capacidade e potencial de fazer uma outra atividade que ela consiga se desenvolver mais plenamente, né? Que é uma atividade que a gente consegue fazer de forma mais operacional. Então, as pessoas têm que pensar, poxa, eu gosto de determinada área, eu gosto de determinado assunto. Estude isso, né? Seja muito bom nisso. E pense e tenha essa visão de como essa sua área se integra a outras áreas e como que isso pode contribuir para a sua vida, para as organizações. Eu lembro do meu ensino fundamental, ensino médio, o quão era o terror das aulas de história, geografia, quando o pessoal começava a falar que os empregos iam ser substituídos por máquinas. Quando chegou o primeiro supermercado lá na minha cidade que tinha o caixa automático, que você passava suas compras, nossa, era um terror. As pessoas achavam que ia faltar emprego para todo mundo, e a gente vê o quanto que cresceu, por um lado, algumas funções substituídas, mas por outro, novos cargos, novas funções. Quando a gente pensou que a gente teria piloto de drone há uns anos atrás, isso já é uma tendência, uma novidade, a pandemia revolucionou bastante, né? Mas ainda pensando no profissional inserido dentro da indústria 4.0, Xandão, queria que você falasse um pouco desse seu currículo. Você começou ali na ciência da computação, sentiu essa necessidade por se aproximar da comunicação e marketing. Então, da onde veio, da onde você surgiu esse interesse por essas duas áreas para o lugar que você está hoje? Como a professora Vérica falou, a gente tem algumas atividades mais operacionais que elas tendem a ser substituídas por robôs, por sistemas automatizados. E, com isso, cada vez a prestação de serviço que a gente faz ela vai ficar um pouco mais complexa. Então, hoje, o profissional do mercado ele está sendo exigido que ele seja um resolvedor de problemas complexos. Para a gente poder ser um resolvedor de problemas complexos, a gente tem que conhecer de vários temas, né? E, como eu falei, cada vez mais a gente tem que olhar mais a necessidade do nosso cliente. Então, conhecer de mercado, conhecer de negócio é extremamente importante. Mas, independente da área que você escolheu a área de marketing, escolheu a área de engenharia, escolheu a área de ensino, seja que for, você tem que ser excepcional naquela sua área. E para poder enriquecer cada vez mais essa sua excepcionalidade, é interessante você conhecer as demais áreas. No meu ramo de trabalho, que é tecnologia, eu entendi que era muito importante eu estar falando a linguagem de negócio. Então, para mim, foi fundamental eu ir lá e conhecer um pouquinho mais de marketing, conhecer mais um pouquinho de Customer Experience, que são alguns buzzwords que o pessoal vive falando aí, né? CX, UX e assim por diante. Então, a empresa que eu trabalho, ela está o tempo todo escutando o cliente para poder ver o que a gente faz de diferente para poder trazer mais valor para ele. Inclusive, vou dar um exemplo para vocês no ramo de telecomunicações, bem direcionado aos cases aí de indústria 4.0. Vocês dois já, alguma vez no celular de vocês, já usaram aquele aplicativo que chama Speed Test? Para medir a velocidade da internet. Por que vocês usam o Speed Test? Porque vocês estão desconfiados de quê? De que a velocidade não é aquela contratada. Que a sua operadora não está entregando o que ela prometeu, não é verdade? Estou desconfiado, seja no 4G, seja no Wi-Fi da minha casa, eu estou desconfiado que está com algum problema. Ou está com algum problema mesmo, ou a operadora me vendeu 600, está me entregando 50. Né? O que as operadoras estão fazendo hoje? Ela está pegando o resultado de cada speed test nosso, logicamente preservando os dados do usuário de maneira anônima, e falou assim, ali, naquela cidade, naquela região ali, o resultado está ruim, provavelmente nós estamos com algum problema na fibra ótica de lá, ou estamos com a torre do celular lá com algum problema. Então, estou pegando esses dados e melhorando o serviço de telecomunicações a partir dos dados dos próprios usuários. E a operadora faz mais do que isso. Ela, pegando os dados de todo mundo, ela começa a ver para onde que a cidade está crescendo, e ela, junto com a prefeitura, fala assim, prefeitura, você tem que melhorar suas vias de acesso para essa região, seu saneamento básico, seus semáforos, que hoje, inclusive, estão ficando cada vez mais inteligentes, né? Essa semana, inclusive, São Paulo lançou lá um programa de colocar semáforos inteligentes, que os semáforos vão começar a monitorar o trânsito, vendo o volume de carros, e não vai ser mais aquele tempo fixo, 30 segundos lá para cá, 30 segundos lá para lá. De acordo com a quantidade de carros, ele vai se alterando o tempo. É um outro exemplo prático de indústria 4.0. Até que enfim, né? Pensando nessa agilidade. Sim, e é uma questão interessante, porque muitas vezes a gente pensa, né? O Xandão acho que você deu dois exemplos que são
do nosso cotidiano. Ou seja, são tecnologias que estão aí e que a gente pode pensar em como utilizá-las nas organizações, mas também no nosso dia a dia, para melhorar a vida das pessoas, melhorar como as coisas acontecem. É bem interessante. Os pedágios agora, que estão... Antigamente a gente via aquela superestrutura, as cabines, as pessoas ali. Já teve uma revolução para quando começaram a usar o sem parar, entre outros plataformas que a pessoa só passava ali, mas hoje o novo projeto que eles estão desenvolvendo já é só em cima ali do trecho da rodovia e o carro não vai precisar nem diminuir a velocidade, vai ser só passar. O quanto a gente tem visto a mudança, né, dessas inovações tecnológicas na nossa rotina. Até, João, tem alguns estudos, né, testes que se mostraram realistas, que você consegue fazer esse controle no próprio carro. Você consegue embarcar isso, né, e ter esse controle, e que aí talvez seja até uma questão de, é mais justo. Porque às vezes eu paguei um pedágio e ia andar daí 10 quilômetros e entrar na cidade já. Então, com isso, você consegue ver, a pessoa andou, na verdade, 110 quilômetros, então ela não pagaria aquela taxa específica daquele pedágio, pagaria proporcional. Né? Então, já tem estudos também, né, ao redor do mundo nesse sentido de que, poxa, vamos ver como é que está essas outras formas de se fazer, né? Ô, João, você sabia, falando dessa coisa do cotidiano, você sabia que tem geladeiras inseridas nesse universo da indústria 4.0? Como é que funciona isso? Ela tem os sensores, né? A minha breve pesquisa, ela tem os sensores ali, subdividido dos alimentos que você geralmente compra, e ela te entrega a lista daquilo que está faltando. É um modo também da gente se manter saudável, dependendo daquilo que você insere de informação que você consome. Eu tô achando que você já terminou de pagar o ar-condicionado e já tá investindo nessa geladeira agora, E você sabia que o meu ar está inserido no contexto 4.0? Tá vendo? Bia, pegando o seu exemplo, desculpa te cortar, pegando o seu exemplo da geladeira, além disso, ela também é sustentável, porque ela pega alguns produtos que têm o código de barra já preparado para essas geladeiras conectadas, e ela vê o prazo de validade e ela fala assim, Rubia, seu iogurte vai vencer daqui 3 dias. Você não quer consumir iogurte agora? Elas também têm essa pegada da sustentabilidade. A prevenção de perdas está aí também. Logo mais você tá chegando aqui no Bitar Podcast com um relógio igual do Xandão, hein? Tô achando isso. Só para não deixar passar, você perguntou pro Xandão, né, da formação dele, desse universo de pesquisa, de estudo. E você? Aquela que esqueceu o nome da entrevistada, Vérica. Eu ia falar Verônica. Vérica, aqui no começo, na sua apresentação, quando o João te apresentou, ele falou do projeto Mulheres em STEM. Conta pra gente como que você foi parar nesse universo profissional e como que estar integrada nesse projeto. Eu sou engenheira, né? Tenho graduação, mestrado, doutorado em engenharia. E eu sempre, quando eu estava ainda no colégio, eu sempre gostei muito de matemática. Quando comecei a estudar física, adorei física, mas não me pensava engenheira, né? Aquelas conexões que, às vezes, justamente pela, talvez, falta de referência, né? De não ver outras mulheres, de não ter... não tinha, né? Não tenho engenheiros na família, nem engenheiras. Aí, um momento, eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer engenharia. Olha, eu vou ter que fazer engenharia. Né? E aí, eu, no terceiro colegial, me inscrevi, passei, né? Queria estar na Unesp, estudei na Unesp, adorava a universidade. Então, comecei a trabalhar, fiz uma engenharia que eu chamo um pouco mais técnica. E aí, já no final da engenharia, especialmente muita facilidade em números, né, comecei a migrar um pouco para essa perspectiva. Comecei a trabalhar, né, estágio, depois entrei em 2 programas trainees, mas comecei a trabalhar nessa associação um pouco que o Xandão falou, na parte técnica de engenharia, mas já em negócios. Então, você começa a trabalhar com o processo produtivo, mas tem a questão do custo, e como que esse custo chega no mercado, se é viável ou não, né? Porque assim, você pode ter seu custo, sua margem, mas o mercado paga aquilo, você não paga, você tem que voltar no seu processo e melhorar esse processo. Então, assim, comecei a ter essa integração, e aí foi assim que eu parti, né, trabalhando nas organizações, parti para fazer mestrado e doutorado em engenharia de produção, que é uma área que tem bastante essa associação de operações, de engenharia, a parte bem técnica, mas muito com essa visão também de mercado, de integração e interligação. Né, fiz mestrado e doutorado trabalhando, e então eu tinha esse conjunto, essa visão. Né? Vamos fazer uma ciência aplicada, uma ciência que possa servir para as organizações. E aí, quando eu estava nessa realidade, muitas vezes a gente não percebe. Depois de um tempo que você para e fala, poxa, em várias reuniões que eu estive, em vários momentos que eu estive, como líder de equipe, eu era a única mulher.
né? E eu estava ali num grupo de muitos engenheiros, né? E às vezes pessoas de outras formações, computação também, né? Mas muito pessoal de exatas. E mesmo quando não, você está numa posição, né? Num nível já na organização, no trabalho, que você encontra muito poucas mulheres. E aí você começa a pensar, fala, poxa, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente conhece várias mulheres que têm muita capacidade, né? Como todas as pessoas têm de se desenvolver, que têm experiência, que trabalham com isso. E aí você começa a analisar aqueles fatores e fala, existem outros fatores, desde a mais tenra idade das meninas, que vão afugentando meninas de algumas áreas. E aí, dentro das organizações também, o pessoal às vezes fala, mas aí, você fez. Fala, mas pensando agora, poxa, eu não acho que todo mundo tem que ter o meu estilo, né? E talvez tenha feito muito mais que outros homens na mesma posição que ele para estar naquela posição. Então, quando você para e pensa, poxa, sempre estudei muito mais, né? Sempre fiz muito mais. Não desmerecendo o trabalho, né? Mas há uma cobrança não equilibrada, né? E é um número não desequilibrado. E vários estudos demonstram, falando de inovação, que a gente ter diversidade nas organizações é muito importante. A gente traz vários resultados para as organizações, né? Então, além do... isso é correto, socialmente correto, né? Faz todo sentido. Mas, além disso, a gente tem também essa importância de trazer essas outras perspectivas para as instituições, para as organizações. Já teve até alguns casos, no começo, né, as organizações começaram a pensar, tinha alguns estereótipos bem ruins. O pessoal falava assim, a gente tem que colocar algumas indústrias, por exemplo, de produtos de limpeza. A gente tem que ter mulher aqui na equipe, né, porque é a mulher que cuida disso. Gente, não é esse sentido. Em várias outras áreas, as organizações começam a perceber que essa visão diversa, né, que as pessoas com diferentes realidades, diferentes perspectivas, a gente consegue trazer inovação, consegue trazer coisas novas para a empresa. E, muitas vezes, atender outros públicos, justamente porque a gente não conhecia aquelas pessoas, a gente conhecia aquele mercado, né? A gente não tinha aquela perspectiva. Então, a gente vê isso também numa situação que a gente fala, poxa, a organização nunca tinha pensado na necessidade de ter uma rampa até ter um cadeirante. Então, era algo assim, tinha uma regulamentação, a gente tinha feito, mas a gente não sabia realmente que aquela rampa não era adequada, até a gente ter a pessoa que precisa usar, né? O cliente, a mesma coisa. Então, tem várias contribuições possíveis, aí, como eu comentei, sociais, mas também de trazer essas outras perspectivas que geram, né? As pessoas falam, poxa, mas é muito mais cômodo eu, de repente, ter uma visão mais confortável, não é? Ter pessoas que pensam igual a mim, né? Mas, por outro lado, isso propicia menos interação, menos troca, menos ideias novas, e que pode contribuir muito para a organização. E pensando nessa fala da Vérica, Xandão, como a cultura organizacional pode contribuir para esse segmento que ela falou, para esse ambiente, não só saindo um pouquinho dessa parte técnica da operação, mas para todo esse trabalho desenvolvido, ou seja, o relacionamento com a equipe, todo esse trabalho desenvolvido ali no ambiente de trabalho? Eu vou te responder dando um exemplo prático e real. O Magazine Luiza, todo mundo conhece, o Magalu, né? Algum tempo atrás, ele lançou um programa que ia contratar funcionários pretos. Acho que vocês compraram isso, né? E aí um monte de gente do mercado reclamou. Tanto pessoas pretas, achando que estavam expondo, não sei o quê, quanto pessoas brancas, dizendo que era um preconceito trocado. E a Luísa Helena, ela falou assim, gente, sim, a questão de inclusão, lógico, mas a grande maioria dos meus clientes são pretos. E 90% dos meus funcionários são brancos. Eu simplesmente quero gente aqui para pensar diferente. Pensar como os meus clientes. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de engajamento cultural, a gente tem que pensar em fazer as coisas diferentes, olhando o que realmente importa para o nosso cliente. E não é fácil. A gente fazer as coisas diferentes não é fácil. Quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vamos supor que vocês acordaram sentindo mal e tem que ir no médico, eu não estou muito bem. E vocês ligam para poder conversar com o médico de vocês, o médico de vocês não está disponível, só pode atender daqui a um mês. Você não posso esperar daqui a um mês, não. E aí a secretária falou assim, o médico não pode atender vocês, mas a gente tem um Dr. Bling aqui. Quer consultar com o Dr. Bling? Dr. Bling? Como assim? O Dr. Bling? Ele é um robô. Vocês iriam consultar com o Dr. Bling, sim ou não? Inicialmente, eu acho que não. Eu procuraria um outro médico, mas... Eu acho que eu iria com uma certa desconfiança, mas dependendo do nível de urgência, ia ser o Dr. Blink mesmo. Então, e se eu falar para vocês que hoje os problemas mais comuns, mais simples, uma gripe, um diagnóstico de uma catapora,
os sistemas automatizados já conseguem fazer com tanta competência quanto o médico de corpo e alma. Então, quer dizer que os médicos vão perder o emprego deles? Não, gente. Lembra, cada vez a gente está resolvendo problemas mais complexos. A gente vai ajudar os doutores Bling da vida a poder resolver aqueles problemas mais simples. Por consequência, eles também vão ajudar os médicos a poder resolver alguns problemas que eles não estão enxergando e todo mundo vai conseguir trabalhar para poder trazer uma sociedade melhor. Então, João, a gente está cada vez mais pensando em mudanças comportamentais, mudanças culturais, olhando aquilo que realmente faz diferença para o nosso cliente. Ô, Xandão, pensando no Dr. Bling, para chegar até o Dr. Bling precisa de investimento, de muita pesquisa também. A nível do Brasil, como que anda o investimento nessa área da indústria 4.0? A gente tem alguns dados que mostram que o Brasil está pensando em termos de indústria, né? Depois a gente pode falar de outros setores, mas pensando em manufatura realmente, a gente tem 2 dados não positivos, né? O primeiro, a gente tem tido uma redução, uma retração do nosso parque industrial. Então, a gente já teve determinados momentos que a gente tinha um parque industrial, indústrias realmente, em maior número, maior representatividade em termos de PIB. Isso é desfavorável porque a gente tende a ter uma produção do país, né? Pensando no país como um todo, de itens mais básicos. Itens mais básicos têm menor valor agregado. Né? Então, a ideia é que a gente consiga ter uma indústria que produza itens diferenciados, itens que são trabalhados, processados. Né? Ou seja, vamos dar um exemplo, uma chapa de aço, eu entrego ou aço puro em relação a um carro, por exemplo. Né? Uma coisa bem... 2 extremos, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo comentar. Então, isso é diferente. Né? Eu tenho muito mais trabalho ali, por exemplo, na produção de um carro, tem vários outros agentes envolvidos, e isso traz maior valor para a sociedade, né, do que não desmerecendo, né, de forma é importante também, mas a gente tem que buscar que as indústrias possam cada vez mais a gente ter, né, essa maior representatividade e essa entrega de produtos de maior valor agregado, mais elaborados, inclusive para o mercado externo, para que a gente possa competir melhor também, importar menos esses produtos que já são de maior tecnologia, né, e começar também a vender isso. Aí, além desse índice, nós temos um outro índice que tem mostrado que a gente tem muita vontade, as indústrias têm muita vontade de fazer, né, de aderir, entrar no movimento Indústria 4.0, mas algumas têm receio, né, e tem a questão do orçamento, do investimento. Né, de se pensar, poxa, será que vale a pena? Eu tenho que fazer? A gente teve uma grande mudança em relação a essa perspectiva em diferentes setores, inclusive da saúde, que o Xandão comentou, isso foi bem marcante. Infelizmente, quando a gente teve a pandemia, né, várias organizações que estavam há algum tempo postergando algumas mudanças, coisas relativamente até simples, como, por exemplo, um e-commerce. Né? A gente pensava talvez vocês tenham um exemplo. Tinha uma loja de bairro que ela vendia só loja física. Né? Ela ia na loja, ela ia na casa dos clientes com a sua sacola. E aí ela chegou no momento e falou, pronto, e agora? Né? Agora eu vou abrir um site, vou começar a usar WhatsApp ou outros meios de comunicação. Isso a gente já está passando por uma transformação digital. Então, a gente houve uma intensificação. Foi um período terrível, mas em termos de evolução de adesão ao redor do mundo, mas pensando na nossa realidade de Brasil, houve uma intensificação de adoção de tecnologias que as empresas estavam ali postergando aquele investimento, que a gente sabe, né? Que, igual o nosso dinheiro também, né? A gente fala, poxa, eu estou vendo que pode me dar um retorno, mas será? Né? Será? Então, a gente teve essa intensificação, que foi muito positiva, mas há uma questão, há ainda, né, muitas indústrias com vontade, a gente olha, os percentuais são altos, queremos aderir, queremos colocar essas tecnologias, mas não sabendo como fazer, isso é uma coisa, né, e também tendo esse receio, que entra um pouco nessa questão também cultural que vocês perguntaram, né, tanto das pessoas, da resistência à mudança, como também desse fator, poxa, vou preferir manter minha operação do que fazer algum tipo de mudança e que eu não tenho certeza. E por que cenários caóticos, como, por exemplo, a pandemia, uma guerra, uma instabilidade econômica, eles favorecem para essa evolução mais rápida da indústria? Tem alguma explicação? Tem. A gente sempre tem, a gente chama de situações de caos mesmo, né? No caos, a gente tende a ter aceleração do desenvolvimento por necessidade. Então, a gente tem fatores... se a gente pensar em termos de desenvolvimento, né, não no que gerou aquilo mesmo, desenvolvimento do raio-x, a intensificação do uso do raio-x, a questão da intensificação do uso, por exemplo, da internet mesmo, outros tipos de comunicação rápida, foram intensificadas em situações que você tinha uma demanda
para aquela iminente, né? Olha, ou a gente faz isso, ou tenta colocar isso em operação, ou a gente vai demorar muito mais tempo, ou a gente vai estar numa situação muito pior. Né? E a gente teve, na pandemia, vários alertas. Né? A primeira questão foi essa necessidade de, poxa, vamos realmente, a gente como sociedade, como mundo, né? Vamos realmente começar a partir a implementar essas tecnologias, usar essas tecnologias para um fim que a gente pode, né? Um fim positivo. E teve uma outra questão que é muito interessante, que a gente vê um crescente, né? Até então estava muito crescente, que são as cadeias de produção globais. Né? Então, se vocês lembrarem, se falou muito na mídia a questão, poxa, não tem luva para os profissionais de saúde, a gente não tem máscara, né? Em vários países. Né? Aconteceu isso aqui no Brasil, mas em vários países, justamente porque havia uma dependência dessa produção que vinha de alguns lugares, que são as cadeias globais, que são sempre considerado muito positivo. Né? Fora essa questão de, poxa, a gente talvez não tenha uma indústria local que tenha condição de suprir isso. Ou tenha, mas né, não esteja naquele patamar, não seja conhecido, não é quem faz o fornecimento, por exemplo. Então, isso também, as pessoas pararam e pensaram, olha, a gente tem que repensar esse modelo, porque, obviamente, um país que, olha, tem combinado, a gente tem um acordo, ele vai vender para a gente isso, vai ter essas entregas para nossas empresas, para os nossos hospitais, em situação normal. Né? Em situações normais. Em situações, gente, a gente também faria isso. Não é verdade? Você vai, né? Não, vou mandar. Não, toma uma luva, vou deixar meu país sem. Não vai, né? Não, esses contratos acabam caindo, mesmo sendo contratos firmados que tenham valor, eles, né, o país vai falar, lógico, eu vou priorizar, né, a população que está aqui. Então, esse tipo de alerta, de análise, né, essas situações que são geralmente não positivas, chamam a atenção e fazem as pessoas repensarem seus modelos de negócio, modelo de atuação, justamente porque, olha, eu preciso conseguir uma solução para essa no momento, né? Precisa ser rápido. E olha aí. Só voltando à questão da pesquisa aqui da Rubia, só para complementar aqui a resposta da professora, a gente tem muitas oportunidades no país, né? E a gente tem alguns bolsões sim, que a gente desponta. Então, logística, o Brasil é referência mundial em logística. Não sei se vocês sabem, a Internet Banking do Brasil ela é reconhecida no mundo inteiro, é a que melhor funciona no mundo. O mundo inteiro vem aqui aprender com a gente. Vocês são muito jovens, né? Mas muitos anos atrás, o Bill Gates veio aqui no Brasil para aprender conosco como é que a Internet Banking funcionava, porque a gente trouxe conhecimento da época da inflação, que era uma loucura, overnight, né? Então, a gente levou isso e a questão de segurança, né? A aviação não precisa nem falar com a Embraer, né? Agora, um exemplo que eu gosto de falar muito é a questão de exploração de petróleo em águas profundas. Vocês acham que a Petrobras vai lá e fecha o olho e fala assim, eu vou achar petróleo nesse lugar aqui? É a indústria 4.0 na veia. Eles olham as correntes marítimas, os locais onde tem possibilidade de fósseis, a temperatura da água, combina isso tudo e fala assim, eu tenho probabilidade muito grande de achar petróleo aqui. E eles acertam grande parte das vezes. A gente tem que pegar esse conhecimento que a gente tem nessas áreas, essa potência que o Brasil já nisso, e tentar levar para outras áreas de conhecimento também. Sim, até complementando, o Xandão comentou um caso muito legal, né? Quando a gente fala dos bancos, o Brasil tem uma referência, uma longa história em relação à transformação digital nos bancos, né? A questão dos ATMs, a forma de se operar, o uso de cartão, né? O cartão inicialmente com chip, depois com aproximação, né? E a gente pensa em termos de segurança, né? Isso é muito importante, e a gente tem várias fintechs aqui no Brasil que despontaram no mundo. Né? E, então, é um setor que realmente o Brasil é bastante reconhecido, igual o Xandão comentou, mundialmente pelo uso da tecnologia. E diante desse cenário, até notei uma frase que o Xandão falou, que é que a gente está cada vez mais resolvendo os problemas mais complexos. Né? Pensando nisso, quais são os desafios? As oportunidades vocês falaram um pouquinho, mas também diante desses desafios, quais as oportunidades que a gente pode ter, então, com a indústria 4.0 daqui para frente? A gente, quando a gente pensa num problema, a gente tem dois lados sempre. A pergunta e a resposta. A resposta, acreditem em mim, essa é a parte mais fácil. Eu tenho ChatGPT, eu tenho bibliografia, eu tenho muita gente capacitada. Então, o difícil é fazer a pergunta certa. O ChatGPT nunca vai fazer a pergunta certa. O ChatGPT vai responder algumas das perguntas que a gente fizer. Então, uma coisa muito importante, João, é fazer as perguntas certas. Qual o problema que eu quero resolver? Então, a gente tem que se capacitar, tem que se dedicar, tem que estudar para poder ver quais os problemas que a gente quer resolver. Tem uma cidade próxima da gente aqui, que a população estava com problema de fruta perdendo. Todo mundo tem um pé de alguma coisa em casa, um pé de jabuticaba, um pé de manga, e aquilo estava se perdendo e dá bicho, né?
O pessoal criou um aplicativo na cidade oferecendo aquelas frutas que estavam perdendo. E as pessoas não cobravam nada, simplesmente trocavam uma fruta pela outra. Acabou o problema de mosca, acabou o problema de fruta perdida. Então, eu estou resolvendo um problema real, né? Com a solução que já está aí. A solução já está aí, já tem a resposta para isso. Mas eu fiz a pergunta certa. Então, te respondendo diretamente, a gente tem que procurar as perguntas certas. Olha aí. Complementando essa questão que eu acho muito interessante, falando de problema, né, a gente sempre coloca também uma oportunidade, fala, poxa, eu estou num estágio X, por exemplo, estou com o meu índice de produtividade de 95, quero passar para 98, a gente vê isso como um problema, né, uma situação que eu vejo uma lacuna, um desafio. E os problemas, igual o Xandão comentou, eles são multifacetados, eles são complexos. Né? Então, muitas vezes, a gente tem diferentes formas de atuação. Né? E aí você tem que entender e conseguir fazer essa pergunta e entender realmente qual parte desse problema, que os problemas são grandes, complexos, eu tenho que, ou eu posso atuar, né? Eu posso solucionar. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, isso é muito problemático, né? É um problemão. Não tem como eu fazer nada. Poxa, quebra isso em partes. Você possivelmente consegue direcionar, endereçar alguma dessas partes. O homem chegou à Lua em 1969. Eu não sei se vocês sabem, o poder computacional da NASA para poder mandar o homem à Lua, que na verdade era uma lata com foguete, né? Que chegou na Lua, era uma lata com foguete. Era menor do que qualquer celular que a gente tem hoje. Aí vocês podem me perguntar assim, por que a NASA não manda mais ninguém para a Lua? Por que a China não manda ninguém para a Lua? Porque não estou resolvendo problema nenhum. Eu não vou resolver nenhum problema de mandar ninguém para a Lua lá, né? Então, o que a gente tem que fazer as perguntas certas para poder resolver problemas reais. E aí, Que aprendizado, disso, hein? Que aprendizado. Ô, João, pelo que eu entendi, a indústria 4.0 ela é muito benéfica. Existe alguma desvantagem? Olha... Encerrando com polêmica esse podcast de hoje, né? O Xandão gosta de polêmica, né, João? Eu não. Um homem Eu gosto de resolver problemas. Então ele... tá vendo? Arruma um problema, polêmica para resolver. Então, eu sempre penso que tudo tem dois lados, né? Sempre tem lados positivos e negativos. Né? Então, assim, tem, né, que sair um pouco, poxa, você trabalha com isso, né? Sair um pouco e dar uma olhada. O que a gente pode pensar, acho que em qualquer tecnologia, ou em qualquer questão, o uso não adequado. Né? Acho que essa é a primeira questão, a gente pensar na forma que as pessoas vão utilizar, organizações, utilizar aquelas tecnologias disponíveis, então essa é a primeira questão. Né? As tecnologias que compõem, ou que permitem, viabilizam, na verdade, a indústria 4.0, logicamente, como né, praticamente tudo, a gente pode usar de uma forma ou de outra, benéfica ou negativa. Então, se a gente fosse pensar, teria esse aspecto. Um segundo aspecto que eu vejo é a gente, talvez, né, se a gente, como sociedade, não criar disparidades muito grandes. Né? Às vezes, a gente faz isso, a gente cria, talvez, feudos de conhecimento. Então, a gente vê, poxa, indústrias que estão muito avançadas e organizações, claro, elas podem não ter aquela necessidade, aquela demanda, mas outras que estão muito aquém. Será? E também essa questão da gente ter opções e possibilidade de que todas as pessoas consigam ter acesso à capacitação, quando tendo seu interesse. Então, que não seja, né, se a gente pensar numa forma, que não seja uma maneira de excluir, segregar ou separar empresas, pessoas, né? Muito pelo contrário, que a gente consiga trazer todos juntos, porque esse movimento é muito positivo. Né? Então, assim, se a gente fosse... acho que esses dois aspectos são possíveis pontos que poderiam virar negativos. Não depende muito da gente mesmo. Né, da gente, olha, vou manter isso para mim só, ou mesmo a questão do usar de maneiras incorretas, né, não tão positivas. Eu concordo com a professora, eu acho que tudo em exagero faz mal. Né? E eu acho que um outro pecado também é usar a tecnologia pela tecnologia. Sim. Imagina que vocês precisem transportar uma televisão de Goiânia para Brasília, e vocês estão meio sem dinheiro e tal, contrata o seu Zé que tem uma carroça. O seu Zé fala assim, não, eu levo a televisão para Brasília, baratinho. Eu vou demorar, mas eu chego. De repente, alguém vê o seu João no meio do caminho e fala assim, o seu João pirou, pegou o caminho errado e foi para Goiás Velho. Ele não está indo para Brasília, não está indo para Goiás Velho. Aí você fala assim, nossa, vou arrancar a carroça do seu João, vou colocar uma Ferrari. Troquei a tecnologia, carroça para uma Ferrari. Mas ele continua indo para Goiás Velho. Você só trocou a tecnologia, Ele está indo mais rápido para o lugar errado. Então, o problema não é a tecnologia. Ele não está resolvendo o problema, entendeu? Então, a gente usar a tecnologia pela tecnologia. Sim, foi ótimo. Boa explicação. Eu acho que, diante desse cenário todo, deu para a gente entender um pouquinho de onde a gente vai chegar. Mas eu acho que é legal a gente comentar também a responsabilidade de cada um de nós. A gente ganha muito no nosso consumo, no nosso cotidiano, com essas novas tecnologias. Antigamente, uma comunicação entre duas pessoas que estavam em lugares diferentes era muito mais difícil. Hoje,
a gente ganhou tempo, a gente ganha agilidade, WhatsApp, enfim, outras plataformas. Mas também acho que a gente ganha a responsabilidade também de ficar mais atento à maneira como a gente está consumindo isso e aos dados também, né? Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e muitas pessoas ainda continuam, como a gente falou, né? Inclusive eu vou fazer essa meia-culpa. Assinando, enfim, cedendo esses dados sem entender direito o que aquilo pode causar. É legal fazer essa orientação das pessoas estarem sempre atentos o que ela está fornecendo, então, para essas tecnologias, incluindo na LGPD. Sim, é muito interessante. A LGPD vem como uma forma de proteger as pessoas, tentar proteger as pessoas, justamente esse usuário que está mais alheio, né? A pessoa que, poxa, não, né? Tentar proteger o usuário comum que está, né? Ou seja, levando essa responsabilidade para que, olha, você vai pegar esse dado, então a gente está falando como que você pode pegar, como que você pode usar, né? Então a LGPD vem nesse sentido de querer falar, que dá responsabilidade para quem está fazendo isso, resguardando um pouco as pessoas, né? O cidadão comum, e isso aconteceu em vários lugares do mundo, algo nesse sentido, de diferentes formas, justamente porque talvez o usuário não tenha tanta capacidade, a forma, né, não tenha tanto conhecimento, não tenha tempo, não tenha nenhum entendimento de que aquilo significa. Então, vem nesse sentido. Mas tem uma responsabilidade muito grande em vários sentidos, né? A gente vê até algumas polêmicas, às vezes, a forma de uso de rede social, né? Poxa, a pessoa... e às vezes a gente vê, às vezes, vê gente de outras gerações também, mas nas gerações mais novas, porque as pessoas cresceram já com a tecnologia. Então, é mais difícil para a pessoa conseguir discernir, separar um pouco o que é realidade, o que é virtual. Né? E no virtual é você também, né? É você que está ali. Mesmo que você esteja por trás de um avatar, né? Você tem uma responsabilidade como pessoa, como ser humano, como cidadão. Então, tem essa grande questão, tem uma responsabilidade das pessoas. Né? A gente não pode negligenciar, colocar a culpa na tecnologia por coisas que, na verdade, a gente pode fazer. Né? A gente tem condições de fazer. Então, acho que, primeiro, a gente tem que ter uma regulamentação muito importante em relação a isso, né? E que ela seja cumprida, tanto para resguardar as pessoas, como outros agentes que estejam ali usando, que estejam interagindo nesses meios digitais e virtuais. Isso é muito, muito importante. Teve até algumas polêmicas também em relação à realidade aumentada, né? Que o pessoal até voltou um passo atrás. Poxa, olha o que está acontecendo, né? A gente não pode deixar dessa forma também, porque a gente levou para a realidade aumentada não só as pessoas, mas a gente está tendo casos de violência. Então, essa responsabilidade das pessoas, de cada um de nós, é muito importante. Responsabilidade de saber, olha, o que eu tenho que fazer, né, para me resguardar, mas também o que eu posso fazer ou não naquele ambiente, porque eu tenho esse nível de responsabilidade. Então, a gente não pode se abster disso. E tem uma questão importante que eu sempre comento, que o Xandão acabou de comentar, que é, poxa, tecnologia maravilhosa, super fã de tecnologia, mas ela é uma ferramenta. Né? Ela é uma ferramenta, é um meio para você conseguir resolver problemas e chegar em situações diferentes, melhores. Né? Não é um fim em si mesmo e sua vida não está relacionada àquilo. Ou seja, você tem que conseguir viver sem aquilo de alguma forma. Né? É muito mais fácil? É muito melhor? É. Mas você tem que conseguir, né, existir de uma forma independente, né? A sua essência, principalmente. Um plano B ali, né? Sempre, né? Xandão, concorda ou quer entrar em alguma polêmica hoje? Não, por hoje já deu? Eu concordo plenamente. Inclusive, pegar um gancho no negócio que você falou aí. Novas profissões, né? Uma coisa que está crescendo muito é a questão da curadoria. Sim. A gente tem muita fake news, tem muita informação enviesada, e para isso as empresas, os negócios, as organizações não governamentais colocam pessoas para poder estar curando os dados, conferindo, checando, né? E muitos de nós hoje nós somos curadores de informações dos grupos de família. Ou na família de vocês, eles não ficam, a tia do Zap não fica mandando fake news. Você imagina eu, enquanto jornalista, como é que fica essa Nossa, situação? Você fica... Você a vigilância o tempo todo. Eu sou o Você chato. foi excluído de alguns grupos, Eu hein? sou- Ainda não, porque Deus deu uma dádiva ali da paciência que a gente consegue, né, às vezes sim, lidar com essa nossa, situação. difícil. Mas quando terminou a eleição, vou ser bem sincero, foi um alívio, mas foi um período mais tranquilo. Agora... Pois é, eu sou o chato do grupo da família, porque as tias do Zap, a minha mãe, inclusive, fica mandando algumas coisas, eu vou lá na hora, já apago e falo, ó, tá aqui a fonte. Aí esses dias minha mãe colocou um vídeo lá, bastante, assim, interessante, mas claramente falso. Fui lá, apaguei e falei, mãe, isso é falso. Ela foi lá e publicou de novo.
Assim, mãe, mas eu te falei que é falso. Mas eu queria muito que fosse verdade. Foi ótimo. Esse é o problema. Foi ótimo. Tem algumas teorias que nos mostram nesse sentido que essa questão que fomenta também as fake news é uma autoafirmação interna. Que a pessoa acredita naquilo, ela realmente, olha, está validando o que eu penso. Sim. Então, isso é verdade, está validando o que eu penso. E às vezes seria tão bom, né? Na pandemia a gente tinha tantas notícias, um remédio, uma cura, e dava vontade realmente Tomara de que ser verdade. seja Tomara mesmo, que né? seja, mas a gente sabe que não era assim. E a consequência daquela notícia da inverdade para aquele contexto geral. Por isso, ó, vigilância. Xandão já deu a dica aí, ó. Vocês também têm essa responsabilidade. E nesse sentido ainda, se a gente pensa, né, eu comentei um pouco das gerações que cresceram, nasceram com a tecnologia, e tem as gerações também que foram a ter acesso à tecnologia com já numa maior idade. Né? E aí as pessoas, elas olham assim para a gente, deu no Facebook. Né? Eles falam, poxa, mas alguém publicou lá. Não tem, né? As redes sociais, as mídias sociais começaram até a colocar. Nós não somos, a gente não faz essa checagem. Nós não somos uma instituição jornalística, por exemplo, né? Não é nosso papel. As pessoas publicam, a gente tenta correr atrás disso, é uma responsabilidade, eu acredito, mas a gente não tem esse papel, né? Eu acho que já dá um tempo para o Itar Podcast, hein? A gente precisa trazer isso aqui para a mesa. Eu acho que vai ser interessante. Cada um sendo curador, Curador, né? gostei. Viu ali aquela postagem, vamos pesquisar se é verdade ou não. Agora, antes que o relógio do professor Xandão, então, peça para ele dar uma voltinha novamente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui nessa conversa. Muito obrigado, viu? Obrigado. Fica o convite para voltarem. Assim que tiver novidade, vocês vêm compartilhar com a gente. Foi muito bom, viu? Passou rápido, nem vi. Passou rapidinho. Muito bom. O relógio permitiu aí também. Ele não reclamou mais, não. Não reclamou mais, não. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Obrigado. Até. E para vocês, até o próximo episódio. Até.